Boa noite! Começou aqui o nosso Desembaraçando a Conversa de hoje. E hoje vai ser um dia muito bacana, porque eu estou com um grande amigo aqui, que é o Venâncio Gomes, um especialista. O Venâncio é primeiro, empresário, cabeleireiro, estilista, educador, especialista em corte de precisão e entre outras especialidades. E ele vai falar um pouquinho aqui um pouco dessa sua trajetória, né? É claro que sempre no Desembaraçando a Conversa, o convidado sempre conta um pouquinho de quão é difícil ou desafiador esse momento de entrar, principalmente empreender e aprender no mundo da beleza, mas também passar um pouco dessa experiência. Com certeza que tem muita gente aí que já está acostumando o nosso canal e está aqui já conosco para também aprender um pouco. Então, eu vou conversar hoje com o Venâncio Gomes. Bem-vindo, Venâncio Gomes. Então. Obrigado aí pelo convite, né? Foi assim, meio inesperado, mas foi bacana, né? Essa visita minha aqui em Porto Velho está rendendo bastante coisas boas, né? Boa noite aí para todo mundo que está ouvindo a gente. Parabéns pela sua iniciativa de ter começado com esse projeto. Eu acho que é uma coisa muito interessante para a gente poder levar conhecimento, conhecer mais pessoas através do mundo digital, através desse canal. E é isso aí. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Venâncio. Na verdade, a grande inspiração, Venâncio, você sabe que você é um cara que, além de um amigo, já está com a gente há muito tempo, você sabe quanto que é difícil. O nosso início foi muito difícil, né? A falta de informação, a falta de lugares para a gente se informar. Tinha poucos lugares para você se profissionalizar, para você buscar realmente uma informação relevante que você podia levar no seu currículo. E nós passamos por toda essa barreira. E, na verdade, hoje nós temos aí um monte de informação através da internet. Só que o déficit de atenção também, ela vem acompanhando, né? Então, o intuito nosso é filtrar essas informações, trazendo pessoas que realmente têm sucesso, pessoas que, além de empreender, ou se não empreender, pessoas que, pelo menos, motivam outras pessoas a melhorar o nosso mercado, que é esse mundo da beleza, que sabe que é fantástico, né? Exatamente. E esse é um ponto muito importante, assim, pelo fato de você tocar nesse assunto da falta de informação da época que a gente começou. Porque hoje, realmente, a gente tem um volume de informações muito grande na internet, entende? Às vezes coisas boas, às vezes nem tão boas, mas tem. E, né, é uma diferença muito grande, assim, tipo da água para o vinho mesmo daquela época que a gente começou, e você sabe disso. Ontem no evento que a gente fez aqui no BW, estava conversando muito disso com o seu irmão, né? Que ele participou do evento e nós dois éramos os únicos da velha guarda, né? Que eu até falei, né? Que a geração pré e pós tecnologia, né? E pré e pós também informação. Então, assim, foram caminhos que nós trilhamos com muita dificuldade que nós não teríamos hoje, se fosse esse caso, né? Então, assim, outros tipos de dificuldades. Outros tipos de dificuldades, exatamente. Principalmente a falta de informação, porque naquela época, você lembra muito bem que a gente não tinha. Se você quisesse estudar, você tinha que pegar a apostila, né? Estudar a apostila, ler a apostila. Hoje não, tá tudo aí, você baixa um PDF no celular e você tem a informação. E por falar em início e dificuldade, me conta um pouquinho como é que foi esse início da sua trajetória no ramo da beleza. Cara, meu início foi assim, bastante interessante, né? Eu era muito menino, né? Eu tinha 13 para 14 anos, eu trabalhava num supermercado em Guarulhos, né? Que eu sou de lá. Eu trabalhava no supermercado de repositor. Na verdade, repositor não, porque eu era muito pequeno, muito franzino para aguentar carregar saco de arroz, aquelas coisas todas. Eu trabalhava aquela maquininha de remarcar preço, porque naquela época a gente tinha uma inflação galopante, né? Imagina. Enfim. Só que esse emprego, por eu ser muito novo, ele não era um emprego efetivo, ele era emprego de final de semana, né? Eu trabalhava sexta, sábado e domingo, repondo, fazendo aquelas remarcações que geralmente eram os dias que tinham mais movimento no mercado. Só que aquilo não me satisfazia, né? Mas eu jamais imaginei de ser cabeleireiro, porque os anos 80, isso foi em 84, os anos 80 foram uma época
nesse início aqui que não tinha muitos homens na profissão, né? Era o salão de cabeleireiro naquela época não existia com esse nome, era barbearia, né? Existia o Instituto de Beleza, que era mais direcionado aos atendimentos das mulheres, dos femininos. E pelo menos em Guarulhos era assim, eu estou falando por lá porque é onde eu conhecia. Mas foi a introdução dos homens, né, na arte de cabeleireiro, né? Não tinha mais essa coisa do barbeiro, era cabeleireiro. E um amigo meu entrou na escola, começou a fazer o curso e se deu bem pra caramba e tal, e ele me incentivou a fazer esse curso. Só que eu não tinha grana para isso. Meu irmão mais velho me levou na escola que esse meu amigo estudava, que é a Federação dos Cabeleireiros e Similares do Estado de São Paulo, a famosa federação, né? Uma instituição hoje que tem mais de 60 anos, se não me engano, de trajetória né, no mundo da beleza, na formação, né, inicial. Enfim, e eu fui lá e vi que o curso era caro e eu não conseguia pagar, mas o meu irmão mais velho foi lá e pagou o curso à vista para mim, né? E eu fui, e comecei a fazer o curso. No início eu não gostei muito, mas eu pensei em desistir, mas eu não desisti porque meu irmão já tinha pago o curso, entendeu? Claro. Então eu não ia sacanear com ele. Aí você se formou lá e veio para Rondônia? Isso, eu me formei lá em 85, né? Vai fazer 40 anos agora, meu diploma. Caramba. Dia 9 do 8 de 85. 9 de agosto. E 85 chegou? 85. Mas Cacoal? Não. Aí eu cheguei em Cacoal. Isso foi em Guarulhos quando eu peguei o meu diploma, né? Aí eu trabalhei num salão lá em Guarulhos de 85 até 88. 88 eu vim para Cacoal. Eu vim embora para cá. Meu pai veio e trouxe a família. E eu tinha, na época, 18 anos. E aí eu estou em Cacoal até hoje. Legal. Não, mas assim, Venâncio, aí você... A questão de se especializar. Qual foi a sua primeira especialidade? Você sabe que na nossa época a gente estudava tudo, né? E basicamente não tinha ainda essa palavra especialista. Você era um cabeleireiro propriamente dito. Mas hoje eu vejo que você tem algumas especialidades. Qual foi assim um grande start assim, para você buscar um nicho? Bom, o meu start mesmo foi assim. Você me conhece desde essa época, né? A gente, na verdade, nós nos conhecemos em 97, né? Através do Eliabe, a gente se conheceu em 97. E ali eu sempre fui um cara assim que teve muita facilidade para corte de cabelo, né? Mas é como você disse, naquela época não existia essa coisa do especialista. O cabeleireiro ele tinha que ser completo, ele tinha que fazer do A ao Z, tinha que fazer tudo, né? Em questão de cabelo. E eu nunca tinha me parado para pensar nessa coisa de ser especialista em algum nicho dentro da própria profissão, entendeu? Eu nunca tinha pensado nisso. Mas quando eu conheci o Eliabe, a gente entrou naquela equipe da Comep aqui naquela época, e a gente fez o quê? A gente basicamente, mesmo sem querer, a gente foi direcionado muito para as cores, né, naquela época. Só que eu sempre fiz cor, aquela coisa de conexão, mechas, né, enfim. Mas eu sempre gostava das finalizações. E quando começou aqueles shows que o Eliabe fazia com Ciro Paniello e tal, aquela coisa foi me despertando. Foi me despertando. Falei, cara, eu quero isso. Eu não quero fazer cor. Você lembra quando a gente ia para São Paulo, para as feiras lá, que a gente passava 10 dias no CT da Alfapar fazendo cor. Sabe, eu gostava, mas não era aquilo que eu queria. E quando foi em 2005, nós tivemos aquele evento com a Mahogany aqui, né? Lembra? Lembro. Que foi o lançamento da Couture Milano. Que a Mahogany... Não foi Couture Milano, foi depois da Couture Milano. Desculpa, eu esqueci o nome, né, do produto. Mas, enfim, a Mahogany teve aqui e aquilo eu falei, cara, é isso que eu quero, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar, corri atrás e através de uma amiga minha que morava em Londres, na época, hoje ela voltou para Cacoal, a Alessandra Steca, ela fez, eu entrei em contato com ela pelo Messenger, né, que naquela época não tinha WhatsApp ainda, é bem velho, né, gente? Mas, enfim... Ela procurou a academia Tony Guy lá, que foi a academia que eu estudei, né? E ela fez todo o trâmite, ela veio, ela pegou todas as informações e passou para mim, eu fui, mandei o dinheiro para ela pagou o curso, fez hotel, fez tudo. Eu só comprei a passagem aqui e fui. Não, eu sempre te admirei em relação a essa questão. Você é de Cacoal, no interior aqui de Rondônia, né? Porque Cacoal é uma cidade importante, porém não é a capital. Não. E você precisa ter uma visão muito mais aguçada do que as pessoas que moram na capital, no sentido de eu preciso de buscar informação. E você não buscou informação somente em São Paulo, claro, em São Paulo você foi várias vezes,
Mas você já foi logo para Londres, né? E naquela época ainda você foi só, com a cara e coragem. Inglês arranhando, estudou um pouquinho ali. Eu já tinha uma boa noção de inglês, mas eu nunca tinha experiência internacional, nunca tive. Né? E foi bem engraçado a minha primeira viagem, por exemplo, porque eu fui pela Alitalia, então eu não fui direto para Londres, eu fui para a Itália primeiro, fiquei na Itália, e da Itália eu fui para Londres. O problema é que cheguei na Itália sem falar um A de Itália, de italiano, não conhecia. Então eu passei uns perrengues lá, sabe, na Itália. Entendi. Por conta dessa conexão que eu não esperava. Mas quando eu cheguei em Londres, eu apanhei muito no inglês pelo fato do sotaque, aquela coisa assim que é bem diferentona do inglês. No meu caso, né, eu senti essa diferença. Mas como eu passei bastante tempo lá, nessa primeira viagem, eu fui me acostumando muito rápido com o sotaque, e aí um dia virou a chave e eu falei, eu comecei assim, do dia para a noite, comecei a entender tudo que os caras falavam, entendeu? Então, para mim, nesse sentido, o que foi difícil para mim, e falando de dificuldade, né, é que além da barreira da língua, tinha a questão das técnicas, né, que eu não conhecia aquelas técnicas. Mas antes de entrar nas técnicas, você foi para... Qual foi a academia que você foi? Tony Guy. Tony Guy. Por que Tony Guy? Você já conhecia? Eu conhecia, lembra da revista You Brasil? Ele tinha vários, geralmente sempre saía várias matérias sobre eles, né? E Tony Guy aqui no Brasil, naquela época, pelo menos para mim, era a academia mais conhecida, mais falada, entendeu? Eu não sei se é mais popular, mas a mais falada. Eu vim conhecer, por exemplo, Vidal Sassoon quando eu fui em Londres, entendeu? Eu fui que lá, é uma das mais antigas. Que é mais antiga, mas não é a mais popular, digamos assim, entendeu? E hoje, por exemplo, se você ainda dá uma pesquisada assim, hoje, claro, com esse monte de informação que a gente tem, mas ainda a Tony Guy ainda é uma das mais divulgadas, digamos assim. Não vou dizer a mais famosa, nem a melhor, porque cada um tem a sua particularidade. Isso foi que ano? Em 2006. 2006, a primeira vez que você foi para Londres? Exato. Nós estamos falando aqui, gente, quando a gente fala academia, geralmente hoje está na boca do povo essa palavra academia, né? Mas estávamos falando das academias de Londres, numa época que não se via nada a não ser em revista e matérias especializadas, e que a gente não tinha nem acesso a essa revista. Não tinha. Era só revista de fofoca, não tinha moda capilar e tal. E os salões, os profissionais mais antenados, via um corte de precisão, achava aquilo muito distante. E eu também ouvia falar muito de Tony Guy, eu já ouvia falar de Vidal Sassoon. Tem outra academia aqui também, que era espanhola, né, que é a Longueiras. Para falar de academia. As outras escolas que existiam no Brasil não falavam muito de técnica, era uma formação mais básica. Exatamente. Né? Então, se a gente quisesse aprender realmente... principalmente a parte de... Tinha que sair do Brasil, né? E aí você tinha duas escolas ali, né? Naquela época, uma escola espanhola e você tinha as escolas inglesas. E você já sabia a diferença entre uma e outra, ou você foi? Não tinha a menor ideia qual era a diferença de uma e de outra. Hoje você tem a diferença? Com certeza. Hoje sei. Sim, tem... Hoje eu consigo, claro. Não tem nem porquê, né? Assim, porque, de uma maneira geral, eu levei muita sorte pelo fato de não conhecer essa questão eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar de técnicas de precisão, nunca, sabe? Eu simplesmente fui para a Academia Tony Guy porque eu queria aprender a cortar cabelo como eles cortavam, mas eu não sabia que tinha técnica, que todo esse universo de técnicas, entendeu? Então, por isso eu falo assim, você falando a questão das academias, a diferença entre uma e outra. Eu até penso assim que hoje, olhando por essa lógica, eu vejo que eu tive uma sorte em termos de ter escolhido ir para Londres ao invés de ir para a Espanha, porque eu acho que eu não me daria bem com a metodologia da Longueiras, por exemplo. Até porque eu acho que seria uma coisa que dentro do meu nicho de clientes ali, eu acho que não seria muito bem recebido, entendeu? Entendi. Porque é bem diferente. O meu público hoje é um público mais clássico, é um público... E também, assim, eu acho que a própria técnica tem mais a ver comigo. Tem a ver, né? Você se identificou, né? Exatamente. E muito se fala em técnicas, né, Venâncio? Eu aprendi uma técnica tal, ou um A, B, C. Mas muitas das vezes aquilo não é uma técnica propriamente dita, que não tem uma metodologia dentro daquilo. Isso. Um exemplo, por exemplo, quando você viajou, você descobriu realmente o que é corte e o que é técnica. Exato. Você tem
como explicar, a maneira de falar. O que é? Define técnica para mim. Cara, é complicado você definir técnica em poucas palavras, né? Eu gosto mais de definir como exemplos, porque fica um pouco mais fácil das pessoas entenderem, para quem nunca ouviu falar de técnica. O exemplo que eu dou é o seguinte, eu falo isso de mim, que aconteceu comigo, eu fiz muitos cursos de corte aqui no Brasil, antes de ir para Londres. E todos os cursos de corte que eu ia, o instrutor fazia os cortes bonitos e tal, usava vários equipamentos, né? Mas ele ensinava a gente a fazer um corte. Entendi. Entende? Então, todos nós que saímos ali, todos aqueles alunos que estavam ali, saíam com aquele corte na cabeça, o gráfico, tudo certinho. Às vezes eles davam até apostila com passo a passo, né? Aquelas fotinhas. Figura 1, 2, 3, até a 25ª. E, para mim, isso é ensinar corte. Entendeu? Só que qual é o problema de você aprender corte? É que você chega no seu salão, lá no seu dia a dia, e se você não achar o cabelo, se você não achar cliente, se você não achar tudo que se conecta com aquele corte que você aprendeu, você não consegue reproduzir ele. Você não consegue reproduzir ele porque você, ao invés de aprender a técnica para você diversificar, você aprendeu o corte. Entende? Entendi, claro. Tá? Quando eu fui para Londres, que eu comecei, eu não vou dizer que eu aprendi a técnica do dia para a noite, porque você sabe que desde 2006 nós estudamos, mas eu vou falar de mim. Desde 2006, quando foi meu primeiro contato com as técnicas geométricas de precisão, eu estudo elas até hoje. E até hoje eu aprendo coisas diferentes, entendeu? E isso, qual é a diferença para mim, basicamente, para responder a sua pergunta, entre o corte e a técnica? É que o corte, ele é engessado. Quando você aprende, você entra num curso de corte que você vai aprender o corte, você fica limitado porque você não tem a visão, tá? Principalmente se você estiver iniciando, você não tem a visão de distribuir aquele cabelo de uma forma diferente, de fazer aquele cabelo de uma forma diferente. Quando você estuda a técnica, você vai estudar um universo que vai te libertar. É um universo que vai te dar todas as ferramentas para você criar o que a gente fala muito hoje, a identidade pessoal de uma cliente. Você não vai, mesmo usando a mesma técnica, eu costumo falar muito isso. Muitas vezes você pega 10 clientes diferentes com a mesma técnica e você faz 10 cortes diferentes. Ótimo, isso aí é um exemplo muito bacana, e eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre técnicas de corte, principalmente de precisão. Exatamente. Agora, aí você foi quantas vezes para Londres para fazer somente essa academia? 3 vezes. Ligado, 3 vezes. Então você investiu 3 vezes. 2006, 2007 e 2008 seguidos. E depois você foi para mais alguma academia? E depois eu dei um time, né? Porque aí eu precisava primeiro colocar em prática tudo que eu aprendi. E em 2014 nós voltamos para Seiko Academy. Legal. Em 2014. Aí nessa viagem nós fomos em turma, né? O pessoal da UFAPARF. E nós fizemos ali, foi meu primeiro contato ali com a Seiko Academy. E achei muito bacana, porque é legal, é muito interessante a gente conhecer várias vertentes da mesma coisa. Legal. Entendeu? E ali foi uma situação assim também que me ensinou bastante em termos de, já não das técnicas, entendeu? Mas me ensinou bastante de como aplicar a mesma técnica que eu já tinha estudado de uma forma diferente. Porque você vai aprender, você tem um tempo para desenvolver, né? Aquele conhecimento, né? Bem, estamos aqui falando hoje com o Venâncio Gomes, especialista em corte de precisão. O Venâncio tem um salão em Cacoal também, é um profissional referência no estado de Rondônia, é educador, foi educador da UFAPARF, ministrou curso pela Comeb, aqui na região norte toda, depois também ministrou curso e fez grandes apresentações pela UFAPARF nível Brasil. E hoje o Venâncio trabalha com a educação, principalmente na parte da academia da BW Academy, o instrutor da academia BW Academy também. Está aqui em Porto Velho hoje, que fez um curso maravilhoso ontem, né? Isso, ontem. Aqui no BW. E nós estamos falando sobre especialidade. Então você aí que está assistindo, já quero mandar um beijo aqui para a Sueli Honorato, que já entrou. Boa noite para você também, Sueli. Você quer mandar uma pergunta aqui diretamente para o Venâncio, fique à vontade. Não esquece aí de compartilhar também essa live, porque é muito importante para nós. Você assinar, você clicar no sininho, se matricular. Como é que fala? Se inscrever. Se inscrever, ainda estou me acostumando com o negócio de YouTube. Mas Se inscrever,
e dar essa moral pra gente, porque a gente tem que fazer esse canal crescer, né, Venâncio? Com certeza. Porque o cabeleireiro, você acha ele engajado? O cabeleireiro, ele é bastante engajado quando ele se identifica com o profissional, sabe? Eu tenho visto muito isso. Por exemplo, eu também estou movimentando meu canal no YouTube. Qual que é o seu assim, canal do YouTube? Venâncio Gomes, né? Normal mesmo, é o meu nome. É onde eu tô começando a movimentar esse canal para divulgar o meu trabalho dentro da internet, para produtos digitais, né? Que eu estou também lançando vários cursos digitais. Nós vamos falar disso daqui a pouco, Entendeu? esse grande desafio que eu estou gostando muito de ver você na internet. Mas assim, Venâncio, e aí como que foi essa questão assim? Porque quando você viaja, né? O seu cliente, ele te espera de braços abertos, ele fica, na verdade, ansioso por conta das novidades. O Venâncio viajou, foi para São Paulo, e as novidades? Agora, a ansiedade aumenta quando você vai para fora do Brasil. Só que quando chega fora do Brasil, você vê uma realidade, principalmente na moda, que não é a nossa realidade. E aí você tem que ter aquele tempo de maturação. Por exemplo, você chega lá para aprender a técnica geométrica de precisão inglesa na moda Londrina, por exemplo. Exatamente. Os caras que, pelo menos naquela época, estavam 10 anos luz na nossa frente em relação à moda. Então, você estava usando surfista aqui no Brasil, Exatamente. lá já estava nas graduações, imagina. E corte franja meio da testa, Franja, você imagina. mullet, eles usavam muito mullet. Mullet. Então, aí você vai para lá, olha aquilo tudo e você fala. Né, muita gente fala, não, eu não vou usar isso. O que eu aprendi não vou usar. Porque olhou só para mim para o corte, não olhou para a técnica. Como é que você fez quando você viu pela primeira vez ou pela segunda? Como é que você fez essa gestão da técnica para você usar no seu cliente em Cacoal? Bom, essa é uma pergunta maravilhosa, porque ela vai... na hora que eu conseguir responder essa pergunta, você vai entender assim, uma coisa de cultura, essa questão cultural mesmo. Primeiro, quando eu cheguei em Londres. Eu tomei aquele choque de cultura, né? Primeiro, porque assim, a minha mentalidade quando eu cheguei em Londres era o seguinte, cara, eu já sou um bom cabeleireiro, eu vou chegar lá, eu vou arrebentar, sabe, né? E eu cheguei lá e já tomei esse choque. Primeiro, para mim colocar a mão na tesoura para cortar o meu primeiro cabelo lá foi sofrido, entende? Porque assim, eu não entendia a questão de posicionamento corporal. Eu não entendia de manuseio correto da tesoura e do pente. Eu não entendia de como pegar uma seção, entende? E isso tudo, para mim, foi um choque, porque eu achava que eu sabia, entendeu? Tá, mas beleza, isso aí já tem a ver um pouco com a técnica, mas vamos falar da cultura. A minha primeira vez que eu andei, por exemplo, na Oxford Street, cara, eu vi de tudo, cara, sabe? E aquilo, para mim, foi uma revolução na minha cabeça, bugou no meu cérebro, porque eu vi de tudo, eu vi cabelo de tudo quanto é jeito, eu vi cabelo desconectado, eu vi cabelo com linhas totalmente compactas, precisa, com franja, e isso em pessoas de todas as idades. E o que eu vi? A primeira coisa que caiu os meus, digamos assim, os meus mitos, né? É que, mulher de 40 anos, 30 anos não pode ter cabelo comprido, não pode ter cabelo isso, não pode ter... Cara, lá não tem isso. É livre. Liberdade. E aí eu comecei a entender que a nossa profissão ela não pode ser engessada. Não pode ser engessada. O indivíduo é um indivíduo. Ele é um indivíduo exatamente por isso, né? Porque, então, eu comecei a entender essa questão de que eu precisava aprender coisas, né? Para que eu pudesse trazer isso para o meu cliente, para individualizar o cabelo deles. Porque naquela época, antes disso aí, o que a gente fazia? Falando na língua popular, a gente fazia Chanel e repicado. Era ou não era? Era. Entendeu? Era Chanel e repicado. A gente não sabia fazer outra coisa. E eram os mesmos cortes em todo mundo. Sim. Concorda? Concordo. Entendeu? Então, a partir dali, eu comecei a descobrir que existiam ferramentas, né, que são as técnicas, para que a gente conseguisse individualizar o indivíduo. Legal. Entendeu? E aí, quando eu cheguei em Cacoal, com todas essas novidades, eu comecei a fazer isso, né? Eu cheguei e já falei, não, agora eu sou o cara e não sei o quê, e sou eu que vim de Londres, né? E quebrei a cara. E aí? Quebrei a cara, porque, não é assim que funciona, entendeu? Exatamente pelo fato do que você falou.
Não é porque você trouxe a cultura de Londres e vem colocar em Cacoal. Não é assim. Não é isso. Nem em qualquer lugar. E o né? que você aprendeu? E aí, o que eu fiz? Não, eu aprendi que exatamente eu tinha que ser um pouco mais humilde, principalmente, né? E adaptar. Entendeu? Adaptar. Então, o que eu fiz para adaptar? Eu comecei a pegar as técnicas, usar as técnicas dentro do desejo da minha cliente. Né? E uma das coisas que me ajudou muito nisso aí foi o seguinte: quando eu vi que eu poderia não ter sucesso nisso aí, eu peguei, convidei 12 meninas lá em Cacoal. Não existia esse negócio de influência, não. Eram meninas mesmo das baladinhas, do nosso círculo ali, eu atendia muitas delas. E aí eu chamei várias delas, convidei 12, fiz uma parceria com uma loja, fiz a parceria com uma galera lá, tirei uma grana do bolso, contratei som, contratei telão, contratei uma empresa de som lá de Cacoal que fazia shows e bailes, né? E fiz uma passarela na frente do salão lá que tinha, lá na época no Paraty Shopping. Fiz uma passarela assim, lá de 10, 15 metros. Fiz umas parcerias, fomos essa parceria, fomos na prefeitura, conseguimos o alvará para fechar a rua, num dia de quarta-feira, e eu fiz um desfile. Maravilha. E mostrei tudo o que eu Aí consegui mostrar. Aí eu apresentei o meu trabalho, entendeu? Perfeito. Aí uma loja fez a roupa, outra loja fez a decoração, outra loja fez a iluminação. Aí e você começou a colocar como realmente a partir daquele dia virou a chave para mim. Legal. Porque aí eu não precisei mais impor o meu trabalho, as pessoas começaram a procurar. Isso entende? É muito bom. Muito bom. E eu só vou parar um pouquinho aí, porque tem uma pergunta muito interessante aqui da Sueli Honorato, cara, que eu estou esperando você concluir, que está muito legal também a sua resposta. A Sueli pergunta assim, ó, qual a dificuldade entre a teoria e a prática? Quanto tempo leva para evoluir? Boa pergunta. Muito obrigado, Sueli, por essa pergunta maravilhosa. Olha, isso aí vai de a questão da teoria. Vamos começar pela teoria. Na verdade, a teoria, eu penso que, Natan, a gente nunca deixa de estudar. A gente nunca deixa de aprender. Então, assim, a teoria, você vai pegar o básico, você vai aprender aquela base que vai te dar o suporte para o resto da tua vida. Tá? Eu penso assim, as técnicas geométricas, elas foram criadas quando? Em 1900 e bolinha, né? Até hoje elas não mudaram. A base dela não mudou. Né? O que muda? Aplicação. O que muda? É roupagem. Né? Os caras, eu até ontem no curso mesmo eu falei, eu vejo o Eliabe fazer um corte. Eu vejo você fazer um corte. Eu faço um corte com as mesmas técnicas e saem coisas diferentes. Eu sigo alguns estilistas estrangeiros, os caras usam as mesmas técnicas que nós usamos e eles fazem trabalho diferente. Isso por quê? Porque eles estudam de uma maneira, eles já têm um tempo mais de carreira do que a gente, enfim, dentro das técnicas geométricas, né? Então eu penso assim, que a gente nunca para de estudar. A evolução é diária. E isso é o que eu penso. Não sei se eu vou conseguir responder a pergunta da Sueli da maneira como ela entende, ou enfim. Mas assim, falando do Venâncio, tá? O Venâncio, ele quer evolução diária. E quando você pensa na evolução diária, você nunca deve pensar que você vai chegar no ponto que nunca mais vai precisar aprender nada. Entendeu? Eu acho que não é por aí. Então, eu tiro isso como experiência porque eu estudo as técnicas geométricas, eu comecei a estudar em 2006, e com cada pessoa que eu passei depois disso, eu aprendi coisas. Ontem eu aprendi coisas dando curso aqui com os meninos do curso de ontem. Entendeu? Eu aprendo coisas com o Eliabe toda vez que eu estou com ele. Eu aprendo coisas com esses estilistas que eu sigo no Instagram, por exemplo. Eu aprendo toda vez que eu vejo um vídeo diferente deles, eu vejo, essa pegadinha aqui eu nunca tinha visto. E aí começo a incorporar. Então, a prática, ela está totalmente ligada à teoria. Só que a teoria, em muitos casos, ela não muda muita coisa. Entendeu? Ela não muda muita coisa. Porém, a aplicação dessa teoria é que ela vai mudar constantemente. Por quê? Você vai pegar, por exemplo, uma técnica de graduação, você pode aplicar ela em vários tipos de corte. Né? E aí você pode criar vários tipos de corte. Então, isso é uma evolução. Então, eu penso que é isso, sabe, assim, para tentar responder essa questão dessa Posso até dar um adendo aí que eu acho interessante? Sueli, a teoria, eu vi um educador falando na internet
sobre a questão da passividade, e quando você é passivo e quando você é ativo em relação na aprendizagem. E realmente quando você vai estudar a teoria, ela é passiva. Então você vai estar ali aprendendo. Qual é a dificuldade? Você tem que ter atenção. Exato. Né? Você tem que ter atenção ao que está sendo aplicado, você tem que realmente esvaziar tudo aquilo que você aprendeu. Eu acho que a maior dificuldade, principalmente do profissional que já está na área, ele encontrar uma nova informação e ele querer a todo momento comparar o que ele já sabe. Eu acho que tem que esvaziar o copo, Exato. tentar absorver essa teoria o mais completo possível, e aí depois você vai para a parte mais difícil, que é a aplicação dessa teoria, que é você já sai do passivo para ser um ativo. Exato. Então, quando você está aplicando a teoria, quando você está na prática, aí vem a grande dificuldade que você vai enfrentar. Primeiro, né, a falta de disciplina que nós temos. Exatamente. Né? O que é disciplina? Você pegar um cabelo, vai aprender de repente uma graduação, aprendeu na parte teórica, aí você vai aplicar. Fez a primeira vez, errou, não gostou? Repete. Fez a segunda, errou de novo? Repete. E nisso, só nessa ação, você vai ter que, primeiro, você vai ter que ter modelo. Se você não tiver modelo, você vai ter que pagar a modelo. Se você não tiver, vai ter que cortar da família toda, né? Vai cortar do salão da manicure toda. Vai enfrentar também as pessoas falando que você fracassou, que o corte saiu ruim, né? Que você não é capaz. Você vai duvidar da sua capacidade. Então, essa questão de você, esse desafio que você vai ter na hora da prática, ela é constante e que vai diminuindo a partir do momento que você vai ter pequeno sucesso. Exatamente. Né? Só que ela não para, né? Ela nunca para. Então, de repente, como você falou muito bem, a teoria ela está ali, ela não muda, não varia. Mas o que vai mudar vai ser sempre a sua aplicação na prática. Porque vai vir um cliente baixinho, né? Com a estatura que, de repente, a formação do crânio é diferente. Exatamente. Vai trazer desafios, questão do comportamento, trabalho, enfim. Textura de cabelo. Vai. Textura de cabelo. Então, eu espero que nós dois tenhamos respondido a sua pergunta. Muito obrigado, viu? Então, olha, já falou que gratidão, tá aqui a Sueli, obrigado, Sueli. Obrigado, Sueli. Essa pergunta foi fantástica, cara. Acho que... Fantástica. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Posso falar um pouquinho da minha... Você é entrevistado, mas... Faz parte. Só para complementar essa questão. Na verdade, a nossa vida profissional, ela se confunde. Não nossa se confunde, vida, é verdade, é verdade. Porque, a gente é muito ligado. Porque a gente é muito ligado. É uma das coisas assim, que eu vejo muito, assim, às vezes, quando vai falar, por exemplo, lá quando eu estou trabalhando, eu conheci o Natan e não sei o quê, eu fui lá em Porto Velho, ele me atendeu e tal. Cara, mas vocês são tão parecidos e tal, não sei o quê. Eu falei, sim, a maneira de trabalhar, claro, né? Entendi. Eu falei, não, é porque a gente... Aí ele falou, não, mas ele falou mesmo que ele te conhece há muitos anos e tal. Então, essa história, né, que eu acho bastante interessante, tanto pela longevidade dela, que já vai fazer 30 anos, entendeu? Tanto pela evolução que cada um de nós teve, entendeu? E o caminho que a gente trilhou, acho muito bonito essa história. Eu também acho, mas obrigado. Bom, a minha experiência, não, foi mais ou menos igual a sua. Eu acho que eu tive uma sorte imensa, porque, primeiro, eu já nasci na família de profissional. Minha mãe e os meus irmãos mais velhos, quando nem falo do Eliabe, porque antes de chegar no Eliabe tinha o Eliezer, tinha o Edmilson, o Eliabe, e aquela atmosfera toda foi muito bacana. Mas quando eu tive a oportunidade de ir para Londres, acho que foi em 2007, o Eliabe falou para mim assim, Natan, você vai no grupo de profissional, né, e de 20 profissionais do Brasil todo, eu era um deles, e ia para Mahogany. Só que ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou, olha, não presta atenção no corte, presta atenção na técnica. E até então eu rasgava cabelo, né? Exato. Cortava, era navalha, era tesoura rasgando, picotando, a gente desconstruía, ao invés de construir, desconstruía. E eu falei assim, mas o que esse cara tá falando, né? Técnica, corte, como assim? Não é a mesma coisa? Cheguei lá, quando o primeiro dia de curso, passamos ali pela... Né, o centro de Londres, ali, chegamos na academia, pequenininha academia. Eu lembro dela, eu conheci ela. E aí tinha 3. Acho que é o Anthony, aí tinha o do Black. O Black era o Paul. E tinha uma japonesinha que acho que ela estava mais assim, iniciando. Eu não lembro do nome dela, mas o Eliabe me apresentou ela lá. Ela estava iniciando essa parte de estudo. Então, os 3 ali para apresentar os trabalhos. Então, era 20 cabeleireiros do Brasil, 3 instrutores, cada um apresentando um trabalho. E aí...
era muito limpo, né? Aquela divisão de corte, elas já chegavam tudo muito já maquiada. Era uma composição completamente diferente para mim. E foi aí que os profissionais que eu tenho amizade até hoje, acho que dos 20 profissionais, eu acho que eu tenho amizade, assim, pelo menos com uns 10 daquela época. E aí o instrutor, a primeira pergunta dele, quanto tempo vocês demoram para cortar o cabelo no Brasil? Aí um falou, eu demoro 15 minutos. Aí o outro, eu demoro 10. Aí eu vi que já deu merda, né? Porque um olhou pro outro, né? Que ele era, como assim, né? Como assim? E o outro foi mais ainda... 5 minutos. Não, 5 minutos eu corto o cabelo. E aí eu fui só me abaixando aqui, né? Aí eles falaram, mas como assim? 5 minutos só é para... 10 minutos é só para fazer a divisão dos cortes. E a consulta? Eles falando ali e a menina traduzindo, né? Que a gente não manjava de inglês. Aliás, não manja até hoje, mas... mas... E eu comecei E a galera ali, espontâneo, não, mas você... Aí eles falam, e vocês demoram quanto? Ó, 1 hora, esse bob aqui vai demorar 1 hora, mais ou menos. Porque, é claro, velocidade de academia 1 hora, velocidade de salão 40 minutos. Aí um deles falou, vocês têm que aprender, e no Brasil aprender a cortar rápido. Mas falando uma inocência, sem nada, por quê? Porque era uma coisa nova para nós. Né? Se cortar um cabelo em 10 minutos, você acredita que até hoje tem gente que corta cabelo em 10 minutos? Então, na verdade, é só falta de conhecimento. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, vou ter que ficar quieto, calar minha boca, esvaziar o copo. E outra coisa que o Eliabe falou, corta devagar. Aprecie o momento do seu aprender. Não foi com essas palavras, mas foi exatamente isso que ele quis falar. Então, eu cheguei para o instrutor e falei, primeiro, eu quero aprender nos curtos. Se tiver a possibilidade de ter um modelo, que lá era modelos vivas, né? Não era boneca. Não. Se tiver a oportunidade de ter um modelo cabelo curto, eu vou querer. E aí, o cara já me deu o primeiro modelo curto, eu já fiz amizade. E aí ali eu peguei os detalhes mesmo e eu apreciei. A cada sessão eu cortava com muita paciência, né? Sem pressa para acabar. E aí, quando eles viram isso em mim, eles me deram mais atenção ainda. E tinha gente que cortava, quando o cara virava as costas, já terminava uma sessão. Exato. E eles vai abandonar. O aluno, se ele, de repente, se ele não está seguindo o protocolo, uma hora você vai fazer o quê? Com ele? Deixa ele fazer ele dizer o que ele quer. E então essa foi meu primeiro contato em relação a isso. Primeiro, prestar muita atenção na técnica. Isso eu presto atenção em hoje. Não é só corte, é de penteado, é de mechas. Muita atenção na técnica, não importando muito com o resultado. Sim. Né? Ou com a forma que está sendo criado, mas sim que a maneira que está sendo construída aquele trabalho. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Como que ele está construindo esse trabalho? E aí eu comecei realmente essa minha jornada, que eu vi que você também tem muito, muito, muito disso, né? Que você é um cara que atenta muito ao detalhe. Agora, voltando a você, você já é um educador há muito tempo. Qual que é o seu maior desafio, Venâncio, na hora de você demonstrar, aplicar, ou de você conduzir um profissional ao sucesso? Meu maior desafio no sentido educacional, cara, é ser o mais transparente possível para conseguir passar o que eu preciso passar para aquela pessoa que está ali aprender o que ela precisa aprender. Entendeu? Então, assim, é uma das coisas que eu mais me preocupo. Entendeu? Então, assim, eu toda vez que eu chego numa sala para passar alguma coisa, eu procuro saber o nível daquela pessoa, eu procuro saber, basicamente, como a gente faz um suitability na hora de uma consulta com uma cliente. Eu quero saber o desejo daquela pessoa, eu quero saber aonde ele está, qual é a experiência dele com uma tesoura, com um pente, entendeu? Para chegar no momento de passar esse conhecimento, passar da melhor maneira possível. Você falou uma palavra aí que, de repente, nosso público não está acostumado. Você falou suitability. Explica um pouquinho o que é suitability. É um conceito que a gente usa na nossa metodologia que traz como é que eu vou explicar de uma maneira mais simples? Que traz a possibilidade da gente criar um visual para uma pessoa que vai cair bem para ela. Ótimo. Entendeu? Então, assim, em Londres, aí eu vou ter que complementar com outra frase, que é beauty first, né? Que é a questão daquilo que é beleza em primeiro lugar. Então, que a nossa metodologia hoje, ela quer dizer com essa frase que toda pessoa
tem coisas bonitas no rosto e a gente vai trabalhar a beleza pessoal desse indivíduo, entendeu? Para realçar isso. Basicamente é isso. Isso eu acho muito forte, essa palavra, beleza em primeiro lugar. Beauty first? Beauty first. Você é o cara que manja do inglês. É muito bonito porque é isso que a gente, enquanto profissional, não importa se vai cortar um cabelo, fazer uma cor, uma mecha, você tem que olhar o que vai cair bem, melhor para a sua cliente. E às vezes o seu cliente ele tem pontos positivos ali no rosto, ou de repente na maneira de ser, no sorriso, e você pode esconder aquilo com um corte mais mal executado, né, Vanessa? E eu posso te falar uma coisa, Nathan, que foi uma das coisas que mais me apaixonaram nas técnicas inglesas, foi exatamente isso. Porque todos os outros cursos que eu tinha participado aqui no Brasil, antes de conhecer isso, eu participei de vários cursos onde a intenção do corte era esconder. Entendeu? Era esconder pontos negativos do rosto. Entendeu? Eu participei de muitos cursos assim. E os caras, eles falavam que era a nossa cultura. Não é culpa dos caras. Era a nossa cultura. Olha, você precisa fazer isso para jogar esse cabelo para cima do rosto, porque, né, ela tem uma boca torta, ou sei lá o que. A boca torta é uma como é que fala? Uma linguagem. É uma linguagem de figura. Figura de linguagem. Mas basicamente é isso, entende? E quando eu fui para Londres e eu comecei a ser introduzido nesse universo das técnicas, e eu comecei a ver essas coisas. Mas essa ficha só veio me cair na boa, sabe? Essa ficha só veio me cair mesmo no curso de Londres, na Seiko Academy. Legal. O que o Venâncio está falando aqui, principalmente você profissional que está nos acompanhando? Vai chegar na sua cliente, vai chegar uma cliente na sua cadeira, que de repente ela de cara ela já vai falar o que ela não gosta nela. Ah, eu não gosto, eu tenho uma testa grande, né? Ah, eu tenho uma orelha de abano. O cliente às vezes ela já chega com essa dor, né? Exato. Qual que é o nosso papel? É olhar para a cliente e visualizar o ponto mais belo dela, que cada um de nós temos. Eu não posso focar, se eu for falar o que eu tenho de feio aqui. Tá enrolado, né? Mas quando se acha a única coisa bonita no rosto, entendeu? Pronto, você tem que olhar. Fixa naquele ponto daquela positividade do rosto. Às vezes é um conjunto, às vezes não é um detalhe, uns olhos marcante, marcada sobrancelhar, de repente um maxilar, às vezes não é, mas às vezes é um conjunto de coisas que você vai criar elementos para aquilo, né? De repente um franjão diagonal, de repente uma franja mais marcada, de repente um cabelo mais desconstruído. Então, o que a gente cria na Beauty First, em beleza em primeiro lugar, é isso. Então, se você chegar com uma cliente chegar na tua cadeira e ela já sinalizar algo que ela não goste, foque naquilo que você está vendo de mais belo. E traz isso para a consciência dela, que às vezes ela não sabe. Não tem consciência disso. Não tem consciência. Exatamente. Não é? E é justamente aí que você ganha cliente. Exatamente. Na hora que você faz isso, você fidelizou esse cliente, cara. Não tem. Ontem mesmo, assim, no próprio curso ontem, as modelos que foram trabalhadas nos cursos ontem, teve senhoras ali, né? Que a gente não tem essa questão de modelo, assim, ter que ser uma jovem, não. Ela saiu assim totalmente transformada com o corte que foi feito. E ela falou, cara, eu nunca me achei tão bonita. Que legal. Entende? Isso é muito bom. E é exatamente isso. Então, e outra coisa, uma das situações do Beauty First é que a gente, ele desengessa, né? Ele desengessa, porque você pode usar a técnica de acordo com cada pessoa, exatamente isso. Na verdade, é um conjunto, né, de coisas que leva a tudo isso aí. Porém, é uma das coisas assim, que te deixa livre como profissional para fazer o que é melhor para aquela cliente, claro, com o consentimento dela, né? Você não vai fazer uma coisa, né, lá dos anos 80, onde que os cabeleireiros falam, eu sei o que é melhor para você. Né? A gente pode até saber, mas a gente não precisa impor. Né? Mas, enfim, dentro desse conceito, essa questão que você falou de achar o ponto positivo e exaltar aquilo. Porque quando você faz isso, você esconde qualquer defeito. Sem precisar esconder o defeito, entende? Porque você exaltou o que é lindo. Cara, se você acende a luz, a escuridão vai embora. Entendeu? É basicamente isso. Exatamente. E às vezes o defeito dela é o ponto mais forte, né, que ela tem. Exato. Que ela acha que é o defeito é o ponto mais forte. Exato. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tá morando, ela é uma modelo. Conheci, foi modelo nosso, foi modelo do Serginho lá na
Na feira? Na Beauty Fair. Beauty Fair. Num desses anos ali, no outro ano seguinte ela foi minha modelo e a gente conversando e tal. Ela veio de uma cidade de Santa Maria, então eu tenho grandes amigos no Rio Grande do Sul, começou a bater um papo. E ela tinha uma beleza muito peculiar. Primeiro, ela era muito séria, ela era bem magrinha, o nariz aquele de italiano, com pontudo assim, e ela tinha uma beleza muito, muito ímpar, tá? E as meninas tiravam meio sarro dela. Ela tinha um olho claro, eu não sei como é que dá o nome daquele, aquele meio de gato, assim, que era mais, sabe, igual gato. Sei o que é, mas eu não sei o nome. Eu não sei o nome também, mas, cara, eu achava aquela menina linda. E aí ela falou, ela estava desistindo já de modelar, porque ela estava ganhando muito pouco lá em São Paulo, ela ganhava R$200 por semana. Então, quando eu pintava um curso desse, um evento na feira, que ela ganhava 300 por dia, era um must, né? Claro. E aí eu falei para ela, não, você não tem que desistir. Uma família humilde em Santa Maria, mais ou menos igual jogador de futebol quando começa, né? Foi para São Paulo, estava passando dificuldade. E na feira mesmo, ela conheceu um amigo em comum nosso, fotógrafo. Apresentei. E esse cara já viu o trabalho dela, gostou, e depois indicou para ela uma agência. Dessa agência ela foi para a Itália. Hoje ela é um dos modelos mais bem pagos da Itália. É a Zimmermann. Zimmermann. Conheço ela. Conheço. Ela é fera. Ela foi para lá, arrebentou. Cara, e ainda nós conversamos e tal. Então, ela é, para mim, um exemplo muito, muito importante disso. A característica dela tornou-se ela única. Ela achava que era negativo e foi super positivo para a trajetória. É a mesma coisa hoje de uma pessoa com vitiligo, por exemplo. Exatamente. As modelos de vitiligo são as modelos mais bem pagas do mundo. Exato. Né? Eu, na minha última coleção, na penúltima coleção que eu fiz para a Yellow, chamada Wear Match Collection, a gente falava justamente sobre esse tema da beleza individual, né? Da beleza única de cada mulher. Nós pegamos ali, saímos do padrão das magras, e colocamos o padrão da mulher brasileira. A mulher com a cintura mais larguinha, a mulher com a estatura um pouco mais mediana, a mulher com vitiligo, entendeu? E aí, cara, explodiu, principalmente na República Dominicana. Fizemos lá um show naquele momento ali com a Yellow foi em Punta Cana. Cara, foi um espetáculo, porque essa menina que estava com vitiligo foi a principal, a modelo principal. Ali. Né? Então, tudo isso que a gente está falando é uma coisa muito importante. Agora, você, na sua cidade, você é conhecido como, no sentido... Vamos ver se eu vou formular bem essa pergunta. Geralmente, quando a gente se especializa em alguma coisa, por exemplo, a gente corte, a gente tem um corte que a gente... Tem um comprimento que a gente manda mais, né? E aí a galera já te vê como aquilo. Você é conhecido como o cara do corte curto também? Ou? Também. Lá é assim, corte curto é com Venâncio. Tá? Né? Inclusive, é bem interessante assim, que às vezes até mesmo profissionais de outro salão mandam corte curto para mim. Manda, né? É onde tem mais dificuldade, as pessoas onde tem mais dificuldade. Os cortes curtos mesmo, estilo pixie, né? E os bobs. E os bobs, né? Porque ele demanda uma técnica mais apurada ali. Mais apurada, mais atenção, mais tempo, né? Mais disciplina, né? Então, assim, a técnica realmente ela é mais exigente. É mais exigente. Dos longos você consegue esconder um pouco mais os defeitos, isso, né, no caso, não aparece. Se for esse o caso, não aparece. E também os cacheados, né? Os cacheados também eu sou bastante referência lá com os cabelos cacheados. Principalmente para as cacheadas que gostam de cortes definidos. Você não tem problema com as cacheadas lá, por exemplo, porque é um tema bem legal que eu gosto muito de abordar. Acho que eu nunca falei aqui no podcast, mas existe um movimento, né? Tem esse movimento das cacheadas, né? Que já tem alguns anos, já é uma coisa maravilhosa, principalmente nessa questão da aceitação do cabelo natural, do volume, do frizz hoje. Isso. E agora também relaxaram um pouco quanto às químicas, porque antigamente as cacheadas não queriam nem ver que passar perto de química. Verdade. Hoje elas já passaram dessa questão de interiorizar, né? Internalizar essa questão do sentimento, da aceitação. E agora falou, ok, já gosto de ter meu cabelo cacheado, tenho meu cabelo com volume, agora eu quero cor. Agora eu quero soltar os cachos, agora eu quero fazer uma química. Não necessariamente alisar. Mas eu percebo que muitas delas chegam no salão praticamente querendo ensinar a gente a cortar o cabelo dela, porque elas foram educadas, elas foram doutrinadas que cabelo cacheado tem que cortar seco, cabelo cacheado tem que ser esculpir,
E cabelo cacheado tem uma maneira diferente. É um cabelo que tem que cortar diferentemente de qualquer tipo de cabelo. Como é que você vê isso? Bom, eu, graças a Deus, não enfrento esse problema lá, entendeu? Porque, assim, as cacheadas que cortam cabelo comigo, elas vão justamente pela forma dos cortes que eu faço, entendeu? Porque elas viram, uma vai vendo a outra, e essas pessoas geralmente são aquelas que usam o cabelo muito preso, né? Pelo fato de ser um cabelo comprido e não ter forma. E aquilo desvaloriza ela, né? E então acontece muito, né, nessa questão assim por exemplo, eu tenho lá cacheadas que fazem cor, que fazem mechas, entendeu? Só Mas isso você não deparou em nenhum momento assim com a cacheada de repente que vai no seu salão pela primeira vez, quando você molha o cabelo dela, tem uma ponta para cá, outra para... Não, já aconteceu várias vezes, entendeu? Só que assim, nesse sentido, não depois que eu comecei a cortar. A questão, por exemplo, tem muita gente que chega para mim e pergunta, manda mensagem por Instagram e tal. Ah, mas você corta o cabelo, meu cabelo é cacheado, você corta a seco? Eu falei, não corto a seco, eu corto ele com molhado, eu uso a técnica como se fosse um cabelo liso, eu não faço essa distinção, entendeu? Porque é a maneira que eu trabalho, é a maneira que eu tenho resultados, né? Eu, por exemplo, acho que se eu for cortar um cabelo a seco, eu não vou dar conta. Sim. Porque não faz parte da minha formação, né? Da minha filosofia de trabalho e da minha formação mesmo. Então, assim, cabelo cacheado eu trato como qualquer outro cabelo, entendeu? Só porque eu vou trabalhar forma nesse cabelo, entendeu? Assim como eu vou trabalhar a forma num cabelo liso, eu vou trabalhar a forma num cabelo curto, eu vou trabalhar a forma, eu não faço essa distinção. Eu acredito que hoje você já é um cara que é muita referência em corte de cabelo. Então, quando o cliente chega lá, ela se entrega. Né? Uma das coisas interessantes hoje que está acontecendo muito comigo há tempos atrás, as clientes iam no meu salão, me procuravam, marcavam horário e elas chegavam com referência de outro cabeleireiro, de um famoso, né? Hoje elas já chegam com referência do meu próprio Instagram. Entendeu? Você acha que isso já é um indicativo de que você está no caminho certo, já tem um certo sucesso? Eu penso que sim, porque assim, eu não tenho nada contra. Eu até prefiro que sempre a cliente leve a referência. Quando ela não tem, eu peço para ela procurar na hora, porque é uma das maneiras de a gente conseguir entender de uma forma mais fácil e rápida o desejo da cliente. E eu também não tenho problema se ela levar uma referência sua, do Eliabe ou de quem quer que seja. Não tem esse problema. Agora, eu fico muito feliz quando elas levam as minhas referências, entendeu? Porque exatamente por esse ponto, porque alguma coisa eu estou fazendo certo para acontecer isso, entendeu? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que isso é um indicativo muito forte de que você realmente já está num patamar que você já está transformando numa referência da sua cidade. Imagina só, que a gente vai começar o trabalho. Eu lembro quando eu comecei lá no início, quando uma cliente pedia meu nome, né? Eu quero cortar com ele. Nossa, aquele já era uma felicidade, Exato. né? Exato. E porque no início a gente tem que quebrar barreiras, né? Exato. A gente começou muito novo, então a gente olhava, você que vai cortar meu cabelo? É tão isso, jovem, eu passei por isso, cara, com 15 anos. Por isso, né? 15 anos, imagina. E depois vai evoluindo, até chegar no patamar onde você se torna a referência da cidade. E eu te perguntei em relação do cabelo curto, que também tenho as pessoas têm essa percepção de mim que eu só corto o cabelo curto. Né? Mas não é. É que o cabelo curto realmente permite a gente a dar a nossa assinatura. Exato. Um acabamento bem feito, de repente a valorização da franja, de repente uma parte assimétrica. Então isso no shopping center todo mundo quer perguntar onde e quem cortou o cabelo, né? Já no cabelo mais longo já fica uma coisa mais comum, né? De repente Exato. Você corta o cabelo longo de uma cliente, no dia a dia dela ela aprende, então não vai aparecer o seu trabalho. Exatamente. Não é isso? Então, não, gente, nem eu, nem o Venâncio, nós só cortamos cabelo curto. Exatamente. Tem cabelo longo, todo tipo. Cabelo crespo, cabelo... E não existe diferença de cabelo. Cabelo é cabelo, né? Cabelo. Cabelo masculino, você corta cabelo masculino? Com certeza. Cabelo feminino, de cabelo cacheado, cabelo alisado. Alisado, crespo, não tem distinção. Por falar em cabelo com progressiva. Botox, selagem. Vem várias clientes também falando, Natan, eu gostaria de cortar em camadas, mas me falaram que não pode. Pergunta a você, pode cortar cabelo com progressivo com camadas? Natan, esse é um assunto polêmico, né? Poder pode, mas nem sempre convém. Nem sempre a gente pode fazer um corte em camadas, por exemplo, num cabelo selado. Por quê? Porque a forma do corte a gente constrói em qualquer cabelo. Agora, o cabelo refletir, mostrar essa forma que você fez, é outra situação, é diferente.
Um cabelo que está com selagem, daquela selagem que o profissional passou a prancha Moeu o cabelo. 300 vezes na mesma mecha e teve aquele efeito esticado sem volume, sem movimento, o movimento dele é só para baixo, eu não faço. Eu explico para a cliente. Eu falo, olha, o meu trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou construir a forma que você quer desse corte aqui. Eu vou fazer uma secagem, eu vou fazer uma estilização com a prancha, você vai sair exatamente com esse visual aqui. Quando você lavar o seu cabelo em casa, se você não fizer a mesma finalização que eu fiz aqui, ele vai ficar todo marcado. Vai ficar como se fosse cortado, eu até faço essa brincadeira, vai parecer que cortou o cabelo no facão cego, entendeu? E é o que acontece. Nesse sentido, cara, eu até falo isso nos próprios cursos, porque essa pergunta aparece nos cursos. Ontem apareceu essa pergunta. Então, eu não aconselho e eu não faço, nesse sentido. Um corte em camadas ou um corte em graduação, num cabelo selado que esteja com aquele aspecto esticado. Existem alguns tipos de procedimentos que se fazem, mesmo na selagem, mas que é respeitado a estrutura do cabelo, né? Ou seja, não é pranchado 200 vezes a mesma mecha, que você vê que tem certa maleabilidade ali naquele cabelo. E nesse sentido, eu já fiz graduação, já fiz camadas nesses cabelos e deu certo, porque o cabelo não estava esticado. Então, Isso é só um ponto muito importante. Existe progressivas, existe ácidos e ácidos, exatamente, né? Vamos falar de ácido. Todas as progressivas, Botox. Até bom vocês aí ficarem mais saber dessa informação. Muita gente fala, tem progressivo no cabelo? Não, eu tenho Botox. É a mesma coisa. é a mesma coisa. Então, são ácidos, tá? Então, os ácidos vai depender muito da ação mecânica do profissional e da temperatura da prancha. Se ele pega ali um ácido e fica ali fritando o cabelo, vai ficar bem mais liso. Exatamente. De repente pega um ácido que ele passa uma temperatura mais amena, só para dar aquela soltada, esse cabelo tem a possibilidade de ter uma maleabilidade e ainda poder retroceder a sua forma, não é? Então é essa progressiva que a gente gosta. Outra coisa é a questão da repetição nesse sentido, sabe? Porque muitas vezes você tem um cabelo médio e a cliente vai fazer um retoque da progressiva e a pessoa, o profissional ele faz no cabelo inteiro. Então eu até comento isso quando eu vejo o cabelo assim, eu lembro daquela que a gente chamava de sobreposição de pigmento, aquela coisa que você ia pintar o cabelo, ao invés de fazer só o retoque de raiz, você aplicava a coloração no cabelo inteiro, e o cabelo começava a manchar, começava a ficar opaco, começava a ficar mais poroso, mais escuro, começava a ficar mais poroso nas pontas, enfim, pelo excesso de pigmento, né? Pelo excesso de química porque, gente, retoque de raiz, a gente não está falando, não é esse o assunto, mas retoque de raiz tem que ser na raiz, ponto. Seja de selagem, seja de retoque de coloração, seja de retoque de mecha. Por exemplo, a maioria dos acidentes que acontecem com mechas, por exemplo, é pelo fato de não respeitar a raiz natural. O cara aplica o descolorante, eu já vi muito acontecer isso, aplica o descolorante na raiz e puxa para as pontas. Entendi. Na hora. Se você, para fazer uma limpeza, ok, né? Porque a limpeza você vai preparar um outro produto com uma diluição mais amena, né? Uma diluição mais avançada, digamos assim. Agora, eu já vi também pessoas que tá ali, vai fazer a descoloração na hora da aplicação da mecha na raiz, o descolorante na potência máxima dele jogar nas pontas, vai quebrar esse cabelo, entendeu? Então são esses excessos, né, que dão esses problemas. Então, no caso da selagem é isso, muitas vezes também, além do produto ser um produto um pouco mais, né, igual você falou, existe ácidos e ácidos, o cara põe no cabelo todo, coloca a prancha a 450 Fahrenheit, né, e aí não tem como, entendeu? Exatamente. Então, nesse caso, para responder sua pergunta, se eu pego um cabelo nesse sentido, eu faço ali, na hora da consulta, eu faço ali o meu feedback ali com aquele cabelo, eu vejo se esse cabelo é capaz de receber uma graduação ou uma camada ou não. Se não for, eu simplesmente explico isso para a cliente e não faço. Não faz. E também não indico fazer. Ok. E voltando um pouquinho àquela questão, você tocou num ponto muito importante sobre cultura. Cultura principalmente dos países que você já andou, principalmente Itália ali, a Europa, né? Como um todo. E a cultura que a gente fala de uma maneira geral, tanto da parte dos educadores,
está ali lançando as tendências, como também da própria população ali que vai que receber essa tendência, né? Então fica muito mais fácil quando já tem uma facilidade, uma moda, que eles vivenciam muito isso, né? Agora, quando chega no Brasil, a gente ainda está em construção, né? Já avançamos bastante. Por exemplo, hoje você já consegue falar sobre coleção de corte, coleção de cor, coleção. Essa palavra coleção, de uns 10 anos para cá, está na boca do profissional. Antigamente não tinha essa questão de coleção, né? Como você enxerga a cultura hoje do profissional do Brasil, profissional da Europa, por exemplo? Cara, infelizmente a gente ainda está anos-luz da Europa, né, em termos culturais, assim, falando da nossa profissão. Mas eu vejo que nós já tivemos uma evolução muito grande, né, através de trabalhos, né, e aqui eu vou puxar um pouco a sardinha pro nosso lado, assim, em termos do Eliabe, né, que o Eliabe é um puta de um cara que é referência nesse sentido de trazer essa cultura, de pegar aquilo ali, tudo que a gente aprendeu, mas aí falando sobre ele, tudo que ele trouxe pra gente aqui e abrasileirar, velho. Ele foi um dos caras falando em coleção, ele colocou aqui uma coleção baseada na Amazônia, que foi aquela Obaerê, entendeu? Então, assim, você olha lá técnicas puras, né? Técnicas de precisão puras, de precisão inglesa, em cabelos brasileiros, né? Teve aquela primeira coleção dele também, como é que era o nome? Eu esqueci, me fugiu o nome. Aquela primeira coleção dele, você lembra o nome dela? Craft? Não. Não foi Craft. Mas enfim, desculpa aí, Eliabe. Se você tivesse... O cara fez mais de 50 coleções, como é que a gente vai estar lembrando? Se você estiver assistindo, me perdoa por ter esquecido isso aí, mas depois a gente acerta. Mas, enfim, com relação à cultura, cara, eu vejo, sim, nós estamos em evolução, tá? Nós estamos em evolução. Hoje nós temos aí vários profissionais brasileiros procurando ir para Londres e buscar esse tipo de conhecimento lá em Londres, pelo fato de que a cultura está chegando aqui. E eles não estão indo lá aleatoriamente como eu fui, por exemplo. Eles já estão indo com um caminho. E esse caminho foi despertado aqui. Também tem a questão do Neandro Ferreira, por exemplo, que é um cara que trabalhou, acho lá, 20 anos na Vidal Sassoon, entendeu? Que está aqui no Brasil hoje, inclusive ele é parceiro do Eliabe lá no Rio de Janeiro. Então, através desses caras, está sendo difundida essa cultura aqui no Brasil, entendeu? Aí eu tenho agora um amigo que é de BH, se não me engano, ele foi para Vidal Sassoon há pouco tempo atrás, poucos meses, acho que foi em fevereiro, agora ele esteve lá, fez lá, eu até mandei uma mensagem parabenizando ele pela iniciativa dele ir, entendeu? Teve um rapaz que foi o ganhador do prêmio de melhor cabeleireiro, melhor corte, né, na feira do ano passado, naquele evento lá que tem o Oscar do cabeleireiro lá. Ele é de Santa Catarina, também foi para lá, Vidal Sassoon, entendeu? Então, assim, realmente a nossa cultura, ela está ainda muito aquém, né, da cultura londrina. Eu acho que, cara, a gente pode chegar no mesmo nível? Talvez sim, talvez não. Só o futuro vai dizer. As novas gerações é que vão ser responsáveis por isso acontecer ou não. Mas hoje, ainda, assim, a gente ainda está muito longe, mas nós estamos no caminho. Estamos no caminho. Você falou vários nomes aí, mas eu não posso deixar de citar um nome que, para mim, foi a primeira vez que eu vi um brasileiro cortar com elegância e com técnica, e foi o Fernando Alves. Fernando Alves. Eu não conhecia o Fernando Alves. Você não conhecia? Não, você deveria ser, cara. Fernando Alves. Na verdade, assim, no meu início de profissão, eu conheci eu tinha um cara que trabalhou no salão que eu trabalhei lá, o nome deles é Douglas Brove. E esse cara foi o meu primeiro mentor, assim, aquele cara que me deu um rumo, sabe? Ele fez curso no Fernando Alves, naquela época da academia, isso em 1986, né? Ele já tinha feito em 85. Quando eu estava na escola ainda, ele estava fazendo já a academia Fernando Alves. E ele falava muito do Fernando Alves para mim, Fernando Alves, só que eu era um menino... Não, mas para, você é mais velho que eu e menino, eu já conheci o Fernando Alves. Não, eu estou falando que eu conheci de ouvir falar, eu nunca conheci, entendeu? Porque quando eu ouvi falar dele, eu era um menino, eu tinha 16 para 17 anos. Nas feiras. Nas feiras eu nunca vi. Nós estávamos, talvez você estava em outro lugar da feira, mas muitas das feiras a gente estava junto. Sim. Eu lembro uma vez que eu estava andando na feira e parei
no stand do Fernando Alves. E o Fernando Alves estava lá, já coroão, cortando o cabelo. Coleção. Eu fiz um curso com a Undina aqui. Eu tenho até falo com a Wanda Alves. Até hoje eu mostrei para ela. Falei, Wanda, eu tenho um curso do teu pai e você foi a colorista. Ixi, era fita cassete. São 2 fitas cassete que eu tenho lá. Enfim. E eu andando ali pelo stand, cara, eu parei e estava o Fernando Alves cortando, lançando a nova coleção. Enquanto 90% da feira, falo 90% porque a Alfapaf nós já estávamos trabalhando com técnica. Então era a Alfapaf com técnica, um ou outro stand com técnica, e aquela bagunça na feira, muita gente rasgando o cabelo, cortando com navalha, PPP. E a gente também, além de nós já apresentávamos na feira, só que a gente andava para buscar inspiração. Eu sempre fui assim, Lembra que a gente andava nos stands para ver inspiração. Só que como a gente já estava se educando no corte, quando chegava com o cara rasgando o cabelo, usando picotadeira, tesoura picotadeira, usando navalha, a gente não olhava, não criticava, porque a nossa educação não permite. Você chegar, porque às vezes o cara não teve a oportunidade que nós tivemos, né? Só que não me chamava atenção, então eu já passava direto. E aquele monte de gente, aquela muvuca toda, eu passava de... Quando eu cheguei no stand do Fernando Alves, juro para você, não tinha muita gente na frente. Tinha uns 2, 3 e eu parei. Cara, fiquei assim, o corte todo olhando aquele cara cortar cabelo. Porque já era uma coisa que eu já estava aprendendo e vi aquilo, me deu muito mais força ainda para seguir. Eu não gosto muito de falar do Eliab, fica parecendo que o irmão tá puxando o saco, né? Cara, com certeza que o cara é referência, mas esse frame aqui, pelo menos da minha trajetória, eu gosto muito de lembrar o Fernando Alves. Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de conhecer o Fernando Alves, assim, de pessoa ou de academia. Eu nunca vi um trabalho dele feito por ele, assim, ao vivo, nunca. Infelizmente. Eu digo isso, infelizmente, porque eu sei que o cara foi precursor. Foi precursor e foi um cara muito importante dentro da nossa profissão, entendeu? Mas eu ouvi muito falar dele, mas nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, nem participar de algum curso, nunca tive, infelizmente. Porque, como eu estava falando, a primeira vez que eu ouvi falar de o Fernando Alves foi em 86. Só que naquela época eu era iniciante mesmo de tudo. Eu acho que nem seria a hora de fazer um curso, até por conta de grana mesmo, enfim, né? E logo em 88 eu vim embora para cá. Né? Então, 2 anos depois que eu ouvi falar do Fernando Alves, esse rapaz, esse amigo meu, que é amigo meu até hoje, o Douglas, ele mora em Guarulhos até hoje, e ele falava muito, ele fez vários cursos, ele inclusive era um cara muito bom, ele trabalha muito bem até hoje com a formação dele. Também tem o Miró, né, que é formado pelo Fernando Alves, trabalhou junto com eles, então, assim, enfim, vi falar muito do Fernando Alves, mas eu tive essa eu não vou falar infelicidade de não conhecê-lo, né? Mas você não teve oportunidade, não tive a oportunidade de conhecê-lo. Mas assim, cara, o que você... Só um minutinho. Mutt Collection, tá? Mutt Collection. Mutt, verdade. Que é a coleção do Eliab. A coleção do Eliab. Mutt. Agora eu estou desculpado, Eliab. Mutt vira-lata, Mutt, né? É street, né? Alguma coisa assim de... Não é vira-lata. Mutt é vira-lata. Se colocar no Google, dá lá, vira-lata. É que ele falava sobre sobre a cultura de rua, nossa cultura, a nossa miscigenação. Nós somos um povo miscigenado, que é uma mistura de raça, né? De raça, exatamente. E por isso nós somos fortes. Exato. Venâncio, o que você tem para falar? Nós estamos chegando já no final do nosso podcast. Para aquele profissional que está buscando hoje... Antes de entrar nesse assunto, eu estava vendo um podcast que estava lá... Vamos ver, tinha o Celso Camura, tinha o Vanderlei Nunes e tinha também... O Antônio Biagi, Marco Antônio Biagi. Exatamente. Teve um corte muito famoso quando ele fala dos mexeiros. É uma palavra bem polêmica. Não. Mas eu me chamou muita atenção e eu entendi muito bem essa questão, mas ele falou dos mexeiros no sentido do quê? A pessoa aprende uma especialidade, desenvolve aquilo, aprende a tirar foto no Instagram, aprende a fazer aquele corte ali do trabalho dele, vender isso muito bem com a linguagem digital, coisa que você, eu e na nossa geração a gente está apanhando um pouco para aprender, para estar nesse mercado digital. O cara que tem 20 anos hoje, ele já nasce com isso, né? E só que esse cara, ele meio que falou que ele não tem muita consistência dentro do salão. Ou seja, os maiores desafios, por conta de outras especialidades que vai construir um profissional, ele vai apanhar. O que você tem a falar disso?
Cara, como eu disse, é um assunto polêmico, porque assim, tipo, eu pelo menos vou falar por mim nesse caso, eu sou de uma geração que não existia a questão do especialista, né? O que eu vi, eu vou falar de um ponto positivo e um ponto negativo que eu vi. O ponto positivo é que esses meninos, esses caras, eles têm um ponto muito positivo, que eles sabem que eles nasceram já com o celular na mão. Então, eles têm o lado digital totalmente dominado, coisa que eu e você não temos, né? Assim como eles. Então, foi o Marco Antônio que comentou, que abriu esse assunto dentro desse podcast, eu assisti ele. Ele falou exatamente isso, ele não citou o nome, mas diz ele que teve até uma experiência de contratar um desses caras, né? E que era o bambambam dentro do Instagram, tinha, sei lá, 600 mil seguidores e bombava, mas quando ele contratou, que ele foi trabalhar no salão, no dia a dia do salão, ele não sabia fazer um retoque de raiz de cabelo, entendeu? Para resolver problema, entendeu? E então esse é o ponto positivo. O cara sabe fazer cabelo? Sabe, dentro da especialidade dele. Esse é o ponto positivo. E ele faz como ninguém, porque ele se especializou naquilo. O ponto negativo é que quando esse profissional, se ele focou tanto na especialidade dele que ele esqueceu o cotidiano, porque a gente não vive só da especialidade. Eu, por exemplo, dentro do meu salão, eu tenho 3 nichos fortes que eu atendo, que são mechas, coloração e corte. Eu não posso me dar o luxo de ser especialista só no nicho, porque senão eu posso correr o risco de ficar sem cliente durante um dia, durante 2 dias, porque eu teria que ter uma rotatividade muito grande. Sou contra especialista? De jeito nenhum. Eu acho que cada um faz o seu. Mas, assim, a minha opinião é a questão da especialidade nesse sentido, eu acho que ela foi um pouco assim, ela virou moda, virou modinha. Esse foi o problema, entendeu? Porque naquele momento, eu não sei se você vai concordar comigo nesse sentido, e gostaria de saber também a sua opinião sobre isso. Naquele momento, vamos falar de 3, 4 anos atrás, quando tinha explodido essa parada mesmo, todo o Instagram de cabeleireiro que você abria, do mais alto, com 1 milhão de seguidores, com 10 mil seguidores, todos se intitulavam especialista em mechas. Por isso, daí que saía essa coisa do mecheiro, entendeu? Então, assim, você via que nem todos eram, mas todos queriam ser, né? E essa modinha é que fez mal para essa questão, na minha opinião. Não estou criticando, é só a minha opinião. Não, você não precisa. Eu acho que você está perfeito. Então, dentro desse sentido, o que eu vi de uma coisa negativa foi exatamente isso aí. E nesse podcast, o Marco Antônio Biagi, ele botou o dedo bem nessa ferida, entendeu? Por quê? Porque o cara que se tornou tão especialista em mechas, ele não servia, na real, para ser um cabeleireiro comum dentro do salão, entendeu? Para atender aquela cliente. Falar que pegava modelos totalmente muito bonitos, cabelos naturais. Exato. Então, assim, porque é muito tranquilo. Eu até brinquei com um menino uma vez lá em São Paulo, né? Ele fazia muitas mechas lindas e tal, só que assim, o cabelo 6,7, no fundo 6,7, 8, né? Eu falei, cara, você quer aprender a fazer mecha? Aí eu brinquei com ele, que ele é amigo, eu tenho intimidade com ele. Eu tenho essa intimidade com ele. Eu falei, cara, você quer aprender a fazer mecha mesmo? Vai lá para Rondônia, que aí você vai fazer mecha. Se você fizer um cabelo desse aqui lá em Rondônia, desse jeito aqui, né, eu vou botar fé no você. Né? Brinquei com ele, assim, por quê? Porque é a mesma coisa de você pegar, porque tem cabelo, por exemplo, que a gente vai falar de corte, por exemplo, tem cabelo que você coloca a tesoura no cabelo, o cabelo já, na hora, ele já senta, ele já, às vezes você só faz on demand, né, e acabou, entendeu? Agora tem cabelo que você tem que suar nele, né? Não é assim que funciona? Tirar densidade. Exato, então assim, se você tem que mostrar, você tem que mostrar conhecimento, e foi esse ponto que o Marco Antônio Biagi falou, essa geração que entrou na modinha, porque não são todos também, tá? Tem gente muito boa dentro desse nicho, entendeu? Mas a maioria que entrou nessa modinha, ele não servia para ser um cabeleireiro comum do dia a dia no salão. Por exemplo, não sabia, no caso que ele explicou, não sabia fazer uma correção de cor de uma cliente, entendeu? A minha opinião, para mim você está certíssimo. Primeiro porque a pandemia mostrou isso. Exato. Você imagina um profissional, por exemplo, nós temos um acúmulo de especialidades, né? E tem até uma frase que um amigo me falou,
Ele falou, na época de crise, o acúmulo de conhecimento que vai garantir a sua sobrevivência. Exato. Naquele momento que veio a pandemia, o que fez o maquiador? Não tinha festa. O penteador? Não tinha festa. Né? O pessoal da mecha, podia até ter mecha no salão, mas diminuiu muito. Agora, o que não parou? Cortar cabelo, retocar raiz, todo mundo não parou. Esse serviço não parou. Corte de cabelo, retoque de raiz, mesmo na pandemia, em casa, a domicílio, teve esse serviço. Exato. Então, o cara que não tem a habilidade de cortar o cabelo, ele passou muita dificuldade, né, nessa época. Então, você vê que é o que você está falando, uma só especialidade no seguro salão. Não. Né? Porém, eu também concordo com você que essa galera nova, principalmente do digital, principalmente que se especializa, ele não se especializa somente na técnica de mecha, mas ele se especializa na linguagem, no copy, fazer uma bela copy. Ele se especializa também na questão de como vender isso, como ter... a questão do marketing em si, né? Exato. O cara com o celular na mão, ele já é um marqueteiro de primeira. Então, isso é muito bom. E isso que a gente tem que aprender, né? Nós, aqui, eu admiro muito, porque, tipo assim, às vezes o cara faz uma foto com celular e a foto parece ser... Na máquina de última geração. Exatamente. E sem falar também, nós estamos falando do ramo de cabeleireiro. Isso. Você vai para o ramo da barbearia, é a mesma coisa. A molecada chegou voando, com o pé nas costas. Eles arrebentam. E outro detalhe, eles na estica, né? Todo barbeiro, ele realmente se veste muito bem, se apresenta muito bem, aprende a se comunicar muito bem e finalizar um corte como ninguém, entendeu? Então, você imagina o quanto de especialidade que o cara tem que ter naquilo, né? Tem de expertise. Agora, eu acho sim que, hoje em dia, por exemplo, o cara está saturado mechas, né? Se você analisar. E eu estou vendo um movimento muito grande de quem faz ou fazia só mecha indo para o corte. Você consegue ver isso também? Consigo e concordo. Eu já conversei isso também com o Eliab e a gente já tocou nesse assunto juntos. E é uma coisa, porque, tipo, na época das mechas, né, no auge da pegada das mechas, o máximo que eles faziam era fazer aquele corte reto aqui atrás para mostrar as mechas, né? Mas não tinha técnica ali, era só... Muitas deles só pegava o pente, passava a máquina, outro ia com aquelas tesouras maiores e passava a tesoura ali e fazia as mechas e finalizava Babyliss e foto e Instagram 50 mil curtidas, ponto, né? Mas assim, quando eu tive a oportunidade de ver alguns desses profissionais se aventurar em fazer um cortezinho ali, você já via que não tinha técnica, né? Só de pegar a tesoura, né? Exatamente. E agora o que acontece? Dentro desse assunto que você tocou, eles está tendo sim um êxodo, né? Digamos assim, um êxodo das mechas para o corte. Para o corte, exato. Exatamente. E eu acho que, na verdade, existe criou-se uma lacuna ali, né? Sim, por quê? Porque você imagina, ficou mais ou menos 5 anos sem ninguém falar em corte de cabelo. Entendeu? E isso criou-se, sim, um vácuo. Um vácuo muito grande. Né? Só mexe. Agora, a Sueli está aqui também, colocou uma coisa muito interessante, que assim, eu vejo que os profissionais não estão interessados em aprendizagem, somente em vendas, somente em vender. O que você tem a dizer disso? Assim, eu penso que isso pode ser de região para região, mas de uma maneira geral, a aprendizagem ela sempre foi digamos assim, um tabu? Não um tabu, mas ela sempre foi uma coisa do calcanhar de Aquiles, né? Isso, uma fragilidade, exato, né? Uma fragilidade, o aprendizado. Por quê? Pela cultura. A gente nunca teve uma cultura de estudo. A nossa profissão já foi considerada profissão de analfabeto. Sério? Sério. Aquela profissão. Quantas e quantas vezes eu ouvi muito assim, o cara anoiteceu fulano de tal e amanheceu cabeleireiro. Entendeu? Por quê? Por falta de opção, por falta de emprego. Muitas pessoas que começaram lá atrás assim, eles não tinham estudo, entendeu? Não tinha estudo, você ia conversar com a pessoa não falava errado, esse tipo de coisa. Então, já teve essa época, entendeu? Isso eu estou falando de muito tempo atrás, entendeu? Mas isso ainda é um reflexo de cursos, por exemplo. Vamos colocar como exemplo como é difícil vender um curso aqui no Brasil.
Entendeu? Como é difícil vender um curso aqui no Brasil. Antes de vender um curso, você tem que primeiro explicar o que é o curso, o que a pessoa vai aprender, onde ele vai chegar. Assim, e aí eu vou fazer um desabafo aqui, às vezes eu fico triste, porque você tem que oferecer, você tem que fazer, praticamente implorar para vender um curso, e muitas vezes as pessoas pensam, mas vai ter brinde no curso? Vai ter isso no curso? Sabe, assim, as pessoas, muitos profissionais ainda não valorizam esse tipo de coisa que acontece assim. Então, eu acho que o aprendizado ainda é um calcanhar de Aquiles, como você falou aqui no Brasil. E eu acho também que acabou de colocar uma situação aqui interessante, que é a questão da internet, né? Uhum. Pô, eu tenho um filho, o Lucas, ele tá determinado a questão de investimento, mas isso você vê, ele já está querendo, isso é uma coisa muito bacana. Só que eu tenho assim, um certo medo pela questão dessa questão da pessoa falar assim, ó, você vai ficar rico. Você vai ficar milionário. Todo mundo está ensinando os outros a ficar milionário. Exatamente. E o cara que está ensinando é liso. É liso. Entendeu? Exato. Então, essa questão é o seguinte, o cara hoje ele quer ter sucesso sem passar pela dor. Exatamente. Entendeu? Ele quer ter sucesso sem aprender. Então, ele já quer vender o peixe sem pescar, entendeu? É a mesma coisa que eu falo sobre os cortes. Muita gente quer cortar sem saber a técnica. Exato. Não funciona, filho. E aí ele vai, faz malemar, dá uma maquiada, bota uma foto num ângulo bacana e joga na internet e bomba. Faz uma foto do lado que deu certo. Exatamente. Então, mas Venâncio, cara, o papo tá chegando ao fim realmente, muito bacana. Vou querer você mais vezes para a gente falar mais. Faltou muita coisa aqui. Faltou falar sobre técnica, o que é técnica. Falou sobre as graduações, as camadas, as linhas, as construções, as misturas de técnicas. O que vai fazer realmente um profissional entender que ele não é um cara que corta cabelo, mas sim que constrói a imagem, exato, né? De uma pessoa, de uma advogada, de uma médica, de uma pessoa que é fitness. Então, tudo isso a gente olha de uma maneira muito geral essa questão. Né? Então, faltou muita coisa para a gente conversar. Faltou aqui, tem conversa para um mês. Para um mês, mas eu gostaria muito que você falasse assim, olhando naquela câmera, para aquele profissional que hoje está se sentindo perdido, igual você estava lá no início de onde eu vou buscar informação, que tipo de informação, onde eu vou abrir um salão de cara, não vou, entro no salão, como é que eu vou me comportar, sei lá, fala o que você quiser para aquele profissional que está começando hoje, viu, Venâncio Gomes. Bom, primeiramente, uma das coisas que vocês que estão começando, ou que já começaram, mas ainda, digamos assim, está meio que travado no mesmo lugar, parado no mesmo lugar. Não tem outro caminho a não ser a informação. Ponto. Não tem outro caminho. Então, você tem que buscar informação, você tem que buscar educação, você tem que escolher, você gosta de corte, então você vai se formar em técnicas de corte. Técnicas, não corte, tá? E como a gente falou aqui, estudar técnicas, porque são as técnicas que vão te dar toda a ferramenta, todo o embasamento para você conseguir chegar no ponto que você quer. Não tem outro caminho, tá? Então, educação, informação, disciplina para você conseguir estudar, porque a gente precisa, sim, se disciplinar para que a gente consiga os objetivos da gente, principalmente em questão de estudo. Porque um dos grandes desafios, né, de estudar as técnicas geométricas realmente é exatamente isso, estudar o universo das técnicas geométricas. Então, se você quer fazer um corte bem feito, você tem que passar por todos esses pontos, você tem que passar por todos esses degraus para que você chegue no topo. Tá? Então, o meu conselho para vocês é: estudem, procurem aquela academia, procure aquela pessoa, aquele profissional que você se identifica, que você possa se conectar com ele, para que você tenha aquilo que ele possa te ajudar. Entendeu? Então, identifique isso, vai atrás e estude. Nós, no caso, aqui nós temos a Academia BW, que trabalhamos, né, com as técnicas geométricas. Toda a formação geométrica das técnicas vocês vão ter, se for o caso, em Rio de Janeiro. Enfim, para quem quer montar salão, é difícil falar, né? Assim, com relação a quem dá um conselho para quem quer montar um salão, porque a gente já está nessa de empreendedor há tantos anos, que há tanto sofrimento, há tantas lutas, altos e baixos. Mas assim, primeiro você tem que ter
um curso de gestão. Você tem que saber gerir, você tem que saber gerir o que você vai ganhar. Porque não adianta, eu até costumo dizer assim, que nós, como cabeleireiros, dentro da nossa formação inicial, nós aprendemos a ganhar dinheiro. Porém, ninguém ensina a gente na escola a gerir esse dinheiro. Entendeu? Então, assim, cara, você terminou um curso hoje, de um curso básico de cabeleireiro, no outro dia você está ganhando dinheiro. Seja 50, mas está ganhando, entendeu? Isso é uma forma de empreendedorismo. Porém, o que você vai fazer com esse dinheiro? Eu conheço muitas pessoas que ganham uma grana legal por mês, entendeu? Mas não conseguem se manter. Não conseguem se manter porque não tem gestão desse dinheiro. Então, não abrem um salão se você não tiver gestão. Não abre um salão só pela ilusão, pelo lado lúdico da profissão. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda, tá? Mas é muito sério. É sério em todos os sentidos, porque você mexe com vaidade, você mexe com autoestima de pessoas e com a sua também, porque você vai ganhar dinheiro e se você não souber gerir esse dinheiro, seu salão vai fechar. E aí é uma frustração grande, né? Você ter que fechar um salão porque você ganhou dinheiro e não soube gerir ele. Então, assim, são vários pontos, gente, sabe, assim, de que eu poderia falar, entendeu? Mas, assim, eu penso que as básicas, o que vai fazer você ter sucesso ou não, primeiro, é estudar, se educar dentro daquele nicho que você quer e saber gerir o dinheiro que você vai fazer dentro desse nicho. Legal. Aí, é isso. Muito bom, muito bom. Chegando aqui no final, também eu tenho que complementar um pouquinho o que o Venâncio está falando em relação a... Essa aqui é uma temporada que a gente fala sobre especialista. O Venâncio é um especialista em corte, entre outras especialidades. Mas a especialidade não pode vir primeiro que a formação. Então, o profissional ele tem que primeiro aprender um todo. Tem que ter uma base de corte, de couro, transformação química, tratamento, terapia, conhecer a anatomia capilar, conhecer a pele, conhecer o mercado. Você tem que criar realmente uma base. A partir daí, aí sim você vai escolher a sua especialidade ou as especialidades que você vai atuar. E hoje nós temos alguns caminhos importantes, que é bom a gente falar, Venâncio. Nós temos hoje 2 faculdades aqui em Porto Velho, né, que é São Lucas, não vou fazer merchan, mas é importante. A São Lucas, que tem o curso de estética. Tem a finca, do qual eu também fui professor pela finca durante 2 anos e meio, conheci toda a estrutura da finca, ali da Metropolitana. É excelente curso, tá? É claro, tem o SENAC, que é uma das instituições mais respeitadas. Você pega um diploma do SENAC, você pode ir em qualquer lugar no Brasil ou fora do Brasil que você vai ser reconhecido esse diploma e certificado do SENAC. Então, são caminhos que você pode começar a sua jornada. Aprendeu tudo? Vai ser um bom cabeleireiro? Não, ainda não. Você vai estar certificado, vai estar apto, aí a partir daí você vai atrás dos cursos de especialização. Comigo, com o Venâncio, na BW Academy, em qualquer outro centro ou referência de educação que você queira. Ou em mecha, ou em couro, ou em penteado. Então, assim que a gente começa, né, Venâncio? Exatamente. E é tijolinho por tijolinho. Resiliência, disciplina, persistência, não é? Persistência, perseverança. Perseverança, fé. Então, tudo isso e outra. Sempre. Nunca esperar dos outros. Com certeza. E nunca achar que vai ser fácil. Exatamente. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Infelizmente é isso. Só que assim, é uma coisa que, mesmo não sendo fácil, é compensador. É muito compensador. Né? Muito bom. Porque assim, por que eu falo compensador? Só a última fala. Porque quando você consegue colocar um sorriso na cara de uma cliente a partir de um trabalho seu, fechou. Já compensou. É isso aí. Então é isso. Desembaraçando a conversa hoje foi com o Venâncio Gomes. Semana que vem estamos aqui de volta com a série especialista. Vamos ver quem vai ser o especialista que vai estar aqui conosco, tá? E você que quer participar também do nosso programa Desembaraçando a Conversa, você que é empresário, empreendedor, profissional da área da beleza, entre em contato comigo. Quem sabe você vai estar aqui nessa mesa falar um pouco mais da sua história e também um pouco mais da sua especialidade, ok? Então, até a próxima. Venâncio, muito obrigado, viu? Valeu, Natan. Fechou. Muito obrigado a você pelo convite. Tchau, tchau, galera. Tchau, galera. Valeu.